Boa tarde, galera! Sejam novamente bem-vindos a mais um dia de aulão para criadores, o treinamento virtual e gratuito que foi desenvolvido para todos que desejam crescer o seu canal do YouTube. Nossos primeiros apresentadores de hoje são o Abner e a Eugênia. Ambos são gerentes de operação no YouTube e entendem tudo sobre anúncios e as diretrizes de conteúdo adequado para a publicidade. O Abner será o primeiro a falar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Abner. O show agora é com você. Olá, muito obrigado, João. Muito obrigado, Yas. Olá, pessoas. Como é que vocês estão? Vocês estão bem hoje? Já chegaram aqui, dois dias já de aula, estamos no terceiro dia. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, porque tem mais aulas para vir. Bom, eu sou o Abner Almeida, eu sou gerente de operações aqui no YouTube, e hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho super divertido, super adoro, que é sobre dinheiros. Vamos falar de monetização. Então, eu dividi essa primeira parte de monetização em 3 tópicos. Primeiro, a gente vai entender aquele monte de nomes estranhos, como é que funciona, o que é o que dentro da monetização. Segunda parte é entender como que o Google vende os anúncios. E a terceira parte é como que o Google veicula os anúncios no YouTube. Então, vamos para o primeiro pedaço. Então, beleza, Abner, criei meu canal, tô ali, botei meus vídeos, botei minha arte, deixei tudo bonitinho. O que eu faço agora para monetizar? Primeira coisa que você vai ter que fazer é preencher os requisitos. Então, o primeiro é estar de acordo com as políticas de monetização para canais do YouTube. A segunda é ter pelo menos 1.000 inscritos no seu canal. E a terceira é ter 4.000 horas ou mais de tempo de exibição ou watch time acumuladas nos últimos 12 meses. Você também precisa morar em um país onde o programa de parcerias do YouTube ele é disponível. Então, se você mora no Brasil, tranquilo. E você precisa ter uma conta de AdSense vinculada. Na prática, o que acontece? Quando você entra lá no seu YouTube Studio, você vai ver no canto esquerdo, no menuzinho, um botão monetização. Se o seu canal é novo, ele ainda não atingiu esses requisitos, você vai ver 2 reloginhos lá apontando e falando quanto falta para você atingir os requisitos. E você pode clicar um botão para ele te lembrar ou te avisar quando você estiver elegível. Já atingiu os 1.000 inscritos, já atingiu as 4.000 horas, vai aparecer um botão para você se aplicar para o programa de parcerias. E aí, quando você clica esse botão, vai para uma tela com 3 etapas. A primeira são os termos de serviço do programa de parcerias, então eu recomendo você ler ali com calma. Aceitando os termos, vem para a segunda etapa, que é vincular uma conta de AdSense. Então você vai à própria tela, ele já te dá um botão que você segue, ele já te joga para o AdSense, já joga com o canal ali linkado, é só seguir as etapas da tela. Depois que teve uma conta de AdSense vinculada, o seu canal vai ser revisado para ver se ele está de acordo com as políticas, e se tiver tudo certinho, beleza, seu canal vai monetizar. Aí agora passou um tempo, tô com meus vídeos ali, recebi anúncios, um monte de anúncio, comecei a ver ali os dinheiros subindo. E aí você fala, Abner, beleza, eu consigo ver quantos dinheiros eu recebi. Mas tem um monte de outra coisa aqui no YouTube Analytics que eu não sei para que serve. Então vamos lá. Então vamos pensar em termos básicos que vão te ajudar a entender e analisar a performance financeira do seu canal. Primeiro é impressões, que é um termo geral de mercado, que quando a gente fala de anúncios, quer dizer toda vez que um anúncio aparece. Então, anúncio apareceu, pá, gerou uma impressão. Tem também a taxa de preenchimento. O que acontece é que um view não necessariamente garante uma impressão de anúncio. Então nem toda visualização vai ter um anúncio. A taxa de preenchimento é uma taxa que você pode calcular ali usando as reproduções monetizadas estimadas com o total de visualizações e vai falar quantos % dos seus views tiveram algum anúncio. Então isso pode afetar por diversos fatores que a gente vai falar ainda hoje. CPM, esse é um termo assim que você vai ouvir sempre falando de monetização na internet. CPM é o custo por 1.000 impressões. Isso é quanto que o anunciante ele está pagando para cada bloquinho de 1.000 impressões do anúncio dele. Dentro do YouTube Analytics, você vai ver isso de 2 formas, tá? Primeiro é o CPM simples, e ele vai considerar a média de cada impressão de anúncio que aconteceu no seu canal ou no seu vídeo, dependendo de como você estiver visualizando. E você tem outra informação, que é o CPM baseado em reprodução, que pensa que dentro de um vídeo, por um lado eu posso não ter um anúncio em todo o vídeo, mas por outro lado eu posso ter mais de uma impressão de anúncio no meu vídeo.
Então posso ter ali um no comecinho e um ou dois no meio. O CPM baseado em reprodução, ele vai considerar exatamente isso, vai considerar a média dos CPMs que os anunciantes estão pagando pelo conjunto da obra, pelo vídeo inteiro, independente de quantas impressões tiveram ali. E a gente vai ter o RPM, que é uma métrica que eu super recomendo olhar. Ela é uma métrica que vai te dar uma dica do que está acontecendo com o seu canal e sua monetização, que é a receita por milhar. RPM é o que na prática você está recebendo pelos seus views. Então ele simplifica todo esse monte de métricas em uma só. Então vamos pensar aqui, esse aqui é um cenário completamente hipotético, tá? O número não reflete nenhum canal em específico. Mas vamos pensar nesse canal X, né? Canal X, a receita dele vai ser composta disso. Então tem a divisão de receita, que é quantos por cento do seu anúncio, do anunciante do que o anunciante paga, vai para o criador. Isso aí vai estar nos termos do programa de parcerias do YouTube. Tem também um número de visualizações, então dentro de um mês, o canal X teve 5 milhões de visualizações. Ele teve também uma taxa de preenchimento de 50%, e o CPM ali, baseado em reprodução da média do canal, foi $7,22. Se você juntar divisão de receita com visualizações de anúncio e o custo por anúncio, você vai ter ali o RPM de mais ou menos $1,99. E se você olhar a receita desse canal, daria algo perto de $5 mil naquele mês. Então é assim que a receita de um canal, em geral, é feita. Botando ali numa fórmula para ajudar vocês a fazer o diagnóstico do canal de vocês, você pode usar esse bloquinho aqui. Então, tudo isso daí vai, quando somado ou multiplicado, dividido, vai representar a sua receita. Então, suas visualizações dividido por 1000, sua divisão de receita, sua taxa de preenchimento e o seu CPM. E aí, você vai falar, mas eu percebi que aumentou, diminuiu a receita, eu quero entender o que aconteceu. Abner, meu Deus! Eu vou falar, você pode dividir essa formulinha em 2 blocos, tá? Primeiro é visualizações, que você pode ver que sua receita pode ter variado de acordo com o alcance dos seus vídeos. O outro lado tem a ver com o mercado, com receita, que o primeiro indicador é o RPM. Você vai falar, eu tive visualizações parecidas, mas o RPM está um pouco diferente. Aí você pode entrar mais profundamente e analisar. Então você pode ver, por exemplo, se o CPM caiu ou subiu num determinado período. Porque isso pode acontecer. Tem períodos que o mercado publicitário está mais agitado e tem um monte de anúncios comprando, o CPM vai lá em cima. E tem períodos que são super calmos e o CPM acaba abaixando também. E temos também a divisão de receita, que é dos termos do programa de parcerias, e quando isso é fixo, mas a taxa de preenchimento ela também pode variar de acordo com a quantidade de anúncios que os anunciantes compraram, ou se os seus vídeos estão adequados para publicidade, ou se os anúncios estão ativados. Então, olhando para essas métricas, você consegue entender por que a sua monetização subiu ou caiu para um vídeo, ou para um grupo de vídeos, ou para um canal. E aí vamos entender agora, então, como é que o Google vende esses anúncios? Né? Tem 2 formas básicas. A primeira é o leilão e a segunda é reserva. Eu gosto de simplificar e falar que o leilão é o atacadão da impressão. O pessoal vai lá comprar de pacote, vai comprar um monte, e por isso acaba comprando com um CPM mais baixo, porque eles estão comprando volume. Enquanto na reserva de inventário eles compram, é como se fosse um varejo, ele vai comprar um volume menor, mas também vai ter um CPM mais caro, e eu vou explicar por quê. Então, o leilão ele vai ter mais opções de segmentação. Então, ele vai pensar numa audiência. Eu quero uma audiência que, vamos supor que é um anunciante que quer falar sobre produtos de tecnologia e ele quer falar com gamers. Então, ele vai falar, eu quero pessoas interessadas em jogos e eu quero pessoas interessadas nesse jogo aqui, ou que tem interesse geral em jogos. E ele vai segmentar também para o país. Eu quero vender no Brasil inteiro, eu quero nessa faixa etária, porque quem vai definir isso é o anunciante. Geralmente, esse tipo de anúncio ele é comprado muito mais próximo de quando ele vai ao ar, em volumes muito maiores, e são formatos de anúncio que são com um impacto menor na experiência do usuário. Então é o anúncio pulável, ou é o anúncio bumper, que é aquele anúncio que ele aparece na tela, fica 5 segundos e vai embora. Ele não é pulável porque ele é muito curto. E você tem, nesse caso, aí é o ponto-chave, as impressões não são garantidas. Então, quando o anunciante compra, ele está dando um lance
por aquela audiência, ele está falando quanto ele está disposto a pagar para estar ali. E por isso, não é garantido que ele vai entregar todos os anúncios que ele quer. O outro lado da moeda, na reserva, a gente vai ter menos opções de segmentação automática, é muito mais voltado para o conteúdo do canal, do vídeo. Isso é comprado muito mais muito antes da campanha ou dos anúncios irem ao ar, e tem um impacto maior na experiência do usuário, são formatos mais caros. E aí é o ponto-chave, as impressões de reserva são garantidas, ou seja, na hora que for ver se tem um anúncio para entregar ali para o usuário, ele vai dar prioridade para a reserva que tem um CPM mais alto. Então, quando a gente falar, o CPM pode subir, cair, pode ser que o seu canal tenha mais ou menos anúncio de leilão, mais ou menos anúncio de reserva, isso afeta também a sua monetização no final. E aí a gente chegou na parte do YouTube, como é que o YouTube entrega esse anúncio? Então a gente tem um funil que vai fazer uma série de validações aqui. E o que eu vou falar agora acontece muito rápido. É na hora que você clicou, abriu a página para ver um vídeo, isso já está acontecendo. Então, foi lá, o usuário clicou, abriu para ver o seu vídeo, o YouTube vai falar, temos uma visualização acontecendo aqui, vamos ver se os anúncios estão ativados nesse vídeo. Então, ativado pode ser, ele vai ver se o canal está monetizado e vai ver se o criador, ele colocou lá, marcou que é para monetizar aquele vídeo. Se tiver monetizado, ele vai falar, ok, vamos ver se eu posso entregar o anúncio aqui. Isso pode ser porque, por exemplo, o usuário pode ser assinante do YouTube Premium e aí ele não vai receber ali, e aí o criador recebe uma receita ali, separada ali para os vídeos que são assistidos por usuário Premium, ou pode ser que o vídeo não é adequado para publicidade, então ele primeiro vê se está ativado, se está ativado ele vai ver se pode. Tá ativado? Pode? Beleza! O YouTube vai falar com o Ad Server. Ad Server é o servidor onde ficam os anúncios. E ele vai virar e falar, ô Ad Server, seguinte, eu tenho aqui uma visualização que tem esse demográfico, que tem essas características. Você tem algum anúncio para eu entregar aqui? O Ad Server, que vai ter lá o seu pacotão de anúncios, ele vai olhar, deixe-me ver. Vai olhar a biblioteca de anúncios e vai pegar o melhor anúncio para ser entregue naquela situação. Então ele pega, devolve para o YouTube e o YouTube veicula esse anúncio. E é assim que o anúncio vai ao ar, na hora que você clica para ver o vídeo. E aí, esse sistema ele foi desenvolvido para criar um equilíbrio entre os agentes, entre os atores da plataforma. Então você tem os usuários que estão ali buscando conteúdo, você tem os criadores que estão criando conteúdo e querem conversar com os usuários, e tem as marcas que querem conversar com esses usuários. Então, o que acontece é, o usuário ele se beneficia do conteúdo que ele está assistindo, a marca se beneficia de estar em contato com uma audiência que ela está buscando, e o criador se beneficia porque a monetização que a marca paga reflete também na monetização do canal. Então, esse sistema todo foi desenhado para manter esse equilíbrio entre as três partes. E aí você fala, tá, como criador, como é que eu posso aumentar o máximo possível a minha receita? Uma das possibilidades que você pode é ativar todos os formatos de anúncio. Porque ali você vai dar mais chances, mais oportunidades de quando o YouTube falar, hey, Ad Server, tem algum anúncio aqui? O Ad Server vai ter mais opções de anúncio para falar para o YouTube veicular. E isso é uma boa forma. E tem essa pergunta aqui que eu recebi uma vez que eu estava explicando monetização e eu achei ela super coerente para fechar essa parte, que é como funciona a distribuição e impressão, ou seja, como um conteúdo com mais tempo de exibição e visualizações monetiza menos que outro com números maiores. Então, em outras palavras, vamos supor que eu tenho um vídeo com 1 milhão de views e outro vídeo com 700 mil views. Aí você olha lá o Analytics e o vídeo com 700 mil views te deu mais dinheiros que o vídeo de 1 milhão. Por que será? Aí a gente volta naquela fórmula que eu expliquei. Então tem várias coisas que você pode olhar. Não é só visualizações. Então você vai olhar o RPM e se o vídeo que teve menos visualizações, mas deu mais dinheiro, provavelmente o RPM dele vai estar maior. E você vai olhar dentro do RPM, vai ver a taxa de preenchimento, vai ver o CPM, você pode ver também se os anúncios foram de leilão ou reserva, dentro do Analytics. Então você consegue fazer um diagnóstico profundo, entender também sazonalidades, se o vídeo que teve mais views pode ter sido num período em que o CPM estava menor.
E o outro vídeo, que teve menos views, foi num período onde o mercado tava loucão e teve muito mais, CPM muito mais caro. E a gente tem também as perguntas que vocês enviaram pra gente. Vamos lá, a produção separou pra gente 2 perguntas, é isso? Vamos lá. Ruth perguntou: depois de monetizar o meu canal, o que é necessário para receber o meu primeiro pagamento? Boa, ótima pergunta. Os pagamentos, eles são gerenciados pelo AdSense. Então o que acontece é, durante um período de um mês, os anúncios vão rodando no seu canal e ao longo dos dias, conforme os anúncios vão passando, ele vai validar também se as impressões dos anúncios foram impressões de qualidade. Então vai ver se estava tudo certinho. Por isso que às vezes você pode ver diferenças, ajustes dentro da sua receita ao longo do tempo, porque ele vai validar se estava tudo certo com a impressão, e ajustes no final quando você recebe no AdSense. Fechou o mês, validou tudo, mais ou menos ali no começo do mês, você vai aparecer um valor no seu AdSense conectado no canal, falando você tem X dinheiros para resgatar. Se você tem um patamar mínimo, que é $100, a primeira vez que você atinge esse patamar, quando você bater $100 no AdSense acumulado, você vai ter que cadastrar uma conta bancária e preencher alguns formulários fiscais. Preenchido tudo isso, preenchido a conta bancária, tem um mínimo de $100, tá tudo certinho no AdSense, mais ou menos entre o dia 21 e 26, automaticamente uma transferência é feita para a conta bancária que você designou. Então esse é todo o processo de pagamento. Tem mais uma pergunta? Guilherme perguntou: menor de idade pode ganhar dinheiro pela monetização do YouTube? Ótima pergunta, Guilherme. Aliás, um abraço, Guilherme. Seguinte, no AdSense, como ele gerencia dinheiro, você vai precisar de alguém maior de idade. Então, se você é menor de idade, você vai precisar que os seus pais, na conta deles, gerenciem o AdSense do seu canal. Tudo bem? E agora, para falar sobre as diretrizes de monetização, as diretrizes de conteúdo adequado para publicidade, temos ela que também é gerente de operações, Eugênia! Olá, Eugênia! E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Como a Abner comentou, meu nome é Eugênia, eu também sou gerente de operações aqui no YouTube. A gente vai falar sobre um assunto que não é tão legal quanto o assunto que o Abner comentou, mas que não deixa de ser muito importante para que vocês não tenham problemas na hora de monetizar os vídeos. A gente vai falar sobre as diretrizes... passou. Vamos falar um pouquinho das políticas, né, as diretrizes de conteúdo adequado para a publicidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, sobre as diretrizes de comunidade, que são aquelas que definem qual conteúdo que pode estar na nossa plataforma. E essa política é aquela que, quando não cumprida, pode gerar os famosos strikes pelas diretrizes de comunidade. Já as políticas de anúncio especificam quais anúncios podem aparecer nos vídeos. Então, é uma política que, normalmente, os anunciantes têm que prestar muita atenção e levar em consideração quando utilizarem o YouTube como plataforma de anúncio. E as diretrizes de conteúdo adequado para publicidade fala sobre quais vídeos podem mostrar anúncios para os usuários. Então, nessa apresentação, a gente está focando nesse terceiro tipo de política, mas são as 3 juntas que garantem o ambiente seguro, tanto para os anunciantes, como também para vocês, criadores, que estão usando a plataforma. E como é que é feita a análise para ver se o conteúdo que vocês estão postando, se o conteúdo é adequado ou não a essas diretrizes? Então, todo vídeo que é colocado na plataforma e que está habilitado para monetização, primeiro ele passa por uma revisão por máquina. Então, a gente tem diversos algoritmos que checam os vídeos, comparam esse conteúdo com as diretrizes para ver se ele é adequado ou não para a publicidade. Mas a gente sabe que a máquina nem sempre acerta. Então, caso vocês, criadores, não concordem com alguma decisão ou não se sintam confortáveis, vocês podem fazer uma contestação, né? E nesse processo de contestação, o conteúdo ele é revisado por uma pessoa que fala português ou a língua do vídeo, que vocês publicaram, e que entende um pouco do contexto regional. Então, dessa maneira, os nossos algoritmos, as nossas máquinas, elas vão sendo treinadas pelos revisores para poder melhorar constantemente essa classificação automática. Independente do tipo de análise, é muito importante que vocês saibam que é sempre levado em consideração todas as partes do vídeo. Então, miniatura, título, descrição, tags, tanto no vídeo sob demanda, como se vocês estão fazendo alguma transmissão ao vivo. E quando o YouTube revisa os vídeos, a revisão é feita de maneira holística. O que significa isso? Que a gente vai analisar tanto o contexto, o foco, o tom, se o conteúdo é realista ou não, e, por exemplo, se o conteúdo é explícito ou não. Vou dar um exemplo.
Um conteúdo artístico, né, como vídeos de música, eles podem conter elementos como linguagem própria, referências de uso de drogas ou temas sexuais que não sejam muito explícitos. E, mesmo assim, de acordo com o contexto, podem ser adequados à publicidade. Um outro exemplo é a violência em um vídeo de gameplay, por exemplo. Geralmente, se aquele conteúdo não é muito realista, pode ser que ele seja adequado, mas a gente não pode generalizar isso e é muito importante que vocês sempre levem em consideração todos esses pontos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre 5 dessas políticas que estão dentro dessa diretriz. É importante lembrar que essas que a gente trouxe 5, porque são as que vocês, criadores, costumam ter mais dúvidas, mas se vocês tiverem, se vocês quiserem ver mais detalhes, vocês podem entrar lá na central de ajuda do YouTube para entender um pouquinho mais sobre essas políticas. A primeira delas é a questão da violência. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, o realismo. Quão realista é o vídeo? Por exemplo, tem sangue aparecendo na gravação? É um vídeo de gameplay ou é um vídeo, né, que você está vendo vida real? Quão explícito é? Tem muito sangue sendo mostrado? O foco do vídeo é mostrar sangue, por exemplo? E o contexto, né? É diferente você, por exemplo, mostrar um conteúdo que está acontecendo ali na rua do que mostrar, por exemplo, uma luta dentro de um ambiente controlado, como acontece com as lutas de boxing. O segundo ponto é o conteúdo adulto. Então, se for ver, é bem parecido, né? Primeiro, quão realistas são as cenas? É uma animação, um filme, um clipe de música? Quão explícito é aquele conteúdo? Como que são as imagens que vocês estão usando? A linguagem? Tem algum ato sexual sendo exibido? E contexto, faz parte de uma história ou filme, ou o vídeo é totalmente focado no conteúdo adulto? Propósito, trata-se, por exemplo, de um vídeo de educação sexual que faz sentido ter esse conteúdo? Ele é humorístico ou simplesmente visa trazer um conteúdo totalmente sexualizado? O terceiro ponto é a linguagem imprópria. Linguagem imprópria nada mais é do que palavrões, xingamentos e ofensas. Então, o que tem que prestar atenção? O foco. O vídeo é totalmente focado em xingamentos, em palavrões, ou o vídeo, na sua grande maioria, tem conteúdo que não aparece a linguagem própria? Qual que é o tom que vocês estão usando? É um tom de humor? Um tom agressivo, insultante? Qual o contexto? É uma música, um stand-up comedy? E o propósito? A intenção, será que a intenção daquele vídeo é só insultar ou humilhar alguém? Eu não sei se vocês conhecem e gostam do Jô Soares, mas ele tem uma frase que ele fala que o palavrão está na intenção. Então, eu acho que é sempre legal vocês lembrarem dessa frase para não terem problema na hora de monetizar. E o próximo é a parte de assuntos delicados assuntos polêmicos e eventos delicados. Primeiro, tem que tomar muita atenção com a relevância, né? Vou dar um exemplo. Se vocês querem falar, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, apesar de ter sido algo bem complicado para a sociedade naquela época, já é um evento histórico que já passou há muito tempo. Então, dependendo do contexto, pode ser que esse conteúdo seja adequado, sim, para a publicidade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando são eventos ou situações que geram muita discussão e controvérsias na sociedade. Então, dependendo do conteúdo, mesmo ele sendo antigo ou recente, ele pode não ser adequado, tá? E o que a gente tem que prestar atenção também? Esse conteúdo é explícito. Então, vou falar sobre guerra. Estão sendo mostrados corpos ou violência? Consequências. O evento resultou em mortes? Ou, por exemplo, é diferente se você quer comentar algum evento, sei lá, um alarme falso de um possível ataque terrorista. Então, isso nem aconteceu ainda. Então, pode ser que ele seja adequado para a publicidade. E o contexto? É um documentário? Ou é um vídeo educacional sobre história? Que faz sentido? E o último, como eu comentei com vocês, é a política de miniaturas. Comentei lá no comecinho que a análise, né, do YouTube é feita de forma holística. E na avaliação, as miniaturas, os chamados thumbnails, têm um grande papel nessa definição para ver se o conteúdo é adequado ou não. E o que a gente tem que prestar atenção nessas miniaturas? A imagem, então, será que vocês estão usando conteúdo explícito sobre sexo, tom racista, violência? Né? A imagem é realista ou chocante? Linguagem. A miniatura contém uma linguagem própria, sei lá, uma linguagem obscena, um discurso de ódio? E o propósito, né? O objetivo é chocar os usuários, causar nojo ou até uma interpretação errada do conteúdo? Então, gente, a gente passou pelas 5 políticas, falei que ia ser bem rapidinho e indolor. E obrigada, pessoal.
e nós não poderíamos estar mais felizes com a audiência e com o engajamento de todos que têm nos acompanhado aqui durante toda a semana. Esperamos de verdade que vocês estejam curtindo e aproveitando todas essas aulas que preparamos com tanto carinho.